Olá, camaradas! Sejam bem-vindos ao Russo Demais. Hoje vamos falar sobre transporte. Eu preciso fazer alguns vídeos sobre a cidade, então ficou faltando essa parte de transporte, que precisa ser um pouco mais específica. Então, sem enrolar muito, quando você tem cidades grandes, por exemplo, Moscou e São Petersburgo, você tem muito metrô, muito bonde, aqui bonde chama tramvai, ônibus e táxis e um monte de coisa. Mas em cidades menores, o metrô já não é tão grande e ele não atende toda a cidade. Então eu peguei algumas coisas que você pode usar para fazer sua vida melhor durante a sua estadia nas cidades pela Rússia e por Moscou. Então todas as cidades, elas basicamente vão ter um trem que vai do aeroporto até o centro da cidade. Então esse deslocamento é fácil. Só que o trem Aeroexpress, ele geralmente custa mais ou menos caro. Ele te deixa na parte próximo ao metrô, é mais fácil para quem não conhece a cidade, seguro, né, porque você não conhece nada, mas ele custa mais ou menos caro. Se eu não me engano, aqui em Moscou, o Aeroexpress está custando em torno de 1000 rublos. Então, se você vem com um grupo de 8 pessoas, você já vai deixar 8000 rublos. E quanto custa você ir com o ônibus, que está na porta do aeroporto, até o metrô? O ônibus ele vai custar 100 rublos, 120 rublos. Como que você vai descobrir isso? Você tem um aplicativo que chama Yandex Transport. Esse Yandex Transport, você pode literalmente stalkear os ônibus e os bondes e transportes em geral. Alguns transportes que são comerciais, eles nem sempre aparecem nesse aplicativo. Por que eu estou falando comercial? Porque você tem o transporte, que é o transporte público, onde se você comprar um cartão da cidade, aqui na cidade você tem um cartão que funciona por dias. Então, em vez de você pagar o ingresso, em vez de você pagar o bilhete do metrô, que custa 50 rublos em Moscou, Moscou é o preço mais caro, então do preço mais caro para o mais baixo é fácil. Então, Moscou, que é 50 rublos, você pega esse bilhete de 3 dias e em vez de você gastar, sei lá, você vai ir para o metrô e aí você tem 2 passagens, uma para ir, uma para voltar, e geralmente quando você é turista você quer usar bastante o transporte público. Então o metrô ele tem um sistema que você paga por dia. Então você paga o dia e aí você pode usar livremente qualquer transporte público sem custo adicional. Então você vai em qualquer parte da cidade de ônibus, de bonde, de metrô, e com esse bilhete você não paga nada. É óbvio que quem vem para a Copa, você tem o Free Pass. Mas eu não sei exatamente como o Free Pass funciona quando você está chegando na cidade. Eu tentei verificar ali em Domodedovo, mas pelo que a pessoa me falou, lá eles não dão o Fan ID e lá eles não dão o Free Pass. Então eu acho que quando você chega em Moscou ou em qualquer outra cidade, você vai precisar primeiro chegar até em algum ponto para conseguir o Free Pass. Quem veio para a Copa e foi cadastrado pela FIFA com o Fan ID, você não paga transporte, inclusive para você se deslocar entre uma cidade e outra. Você tem o trem que leva você de uma cidade para outra sem custo nenhum. Mas é um trem específico para a FIFA. Então, voltando ao aplicativo. Quando você tem cidades que nem Moscou, qualquer parte você vai conseguir se deslocar. Então, não exatamente importa muito que parte da cidade você está. O que você precisa prestar atenção é que o transporte, o metrô de Moscou é muito grande. Então, se você tem aquele plano de, eu vou conhecer todas as estações de metrô, não faça isso. Você tem que calcular que todas as estações
entre uma e outra, em média, demora 3 minutos. Então, se você tem, acho que são 200 estações, não sei quantas estações eu vou contar. Então, Moscou você consegue conectar por metrô por qualquer parte. Raramente você precisa de ônibus em Moscou. Então, você pode stalkear com esse aplicativo e você consegue verificar aí da sua casa, só você escolher Rússia ali em Moscou, e aí você consegue abrir um mapinha e verificar onde estão os ônibus antes de você ir para lá. Em Moscou, nos principais aeroportos que são Domodedovo, Vnukovo e Sheremetyevo, você tem, além desse transporte, você tem ônibus. No caso do aeroporto Domodedovo, você tem o ônibus 308 e no caso do Sheremetyevo, você tem o ônibus 851. Quando você clica no ônibus, ele mostra a rota que ele está fazendo. Então, em geral, o ônibus ele vai conectar do aeroporto até o metrô mais próximo. É bastante fácil, então é só você pegar a rota que ele faz e aí você já sabe onde ele conecta. O que você precisa ficar atento é que não tem só ônibus, às vezes você tem micro-ônibus ou vans que são mais comerciais e também fazem a conexão. Essas vans e esses micro-ônibus, em geral, eles não são apontados no GPS. Então, às vezes você tem mais opção do que está apontando no mapa, mas é só para você saber a rota que está sendo feita. O que você precisa ficar atento é que nesses ônibus e micro-ônibus que são mais comerciais, às vezes o preço é um pouquinho mais caro, ele não tem preço por quilômetro, e você geralmente precisa de dinheiro e não cartão. Então isso funciona para qualquer cidade. Então é fácil, você clica no ônibus, você sabe a rota que ele sai do aeroporto até onde ele vai. Em geral ele conecta com o metrô mais próximo ou o bonde mais próximo, dependendo da cidade, ou ele conecta com uma estação central de ônibus. E aí você já pode marcar essa estação como lugar para você ir e voltar. Então, assim, Moscou, você usa basicamente metrô. Em São Petersburgo, você basicamente vai usar metrô e ônibus. Só que o ônibus em São Petersburgo é muito mais fácil você encontrar ônibus comercial. E no ônibus comercial, aquele ticket diário que você usa para passar nem sempre funciona. A maioria das vezes eles não aceitam, então você vai precisar de dinheiro. Então tenha sempre dinheiro trocado. Que mais? Em cidades que são mais marginais ou costeiras, tipo Sochi e Samara, em Samara você tem muito bonde, que é o tramvai, você tem muito bonde. No mapa, geralmente você não vê os bondes expostos. Primeiro eles expõem o metrô, mas em Samara você tem, se você der zoom no mapa, você descobre que tem uma malha de bonde enorme pela cidade inteira. E com esse aplicativo você consegue stalkear também. Em Sochi, eu não vi muitos bondes lá. Lá o transporte é mais por ônibus. Tem metrô, mas eu achei que ele demora muito em Sochi. Aliás, o metrô em Samara também demora bastante para ele aparecer. Quando eu estive lá, demorou mais de 10 minutos para chegar a um metrô. Entre as estações é rápido, mas de bonde você vai pela cidade, vê a cidade e vê várias coisas legais. Então, use o bonde em Samara e em Sochi, que são as cidades mais extensas, usa o ônibus. Sochi é mais ou menos que nem o Rio de Janeiro, a estrada vai seguindo mais ou menos a costa da cidade. E é uma cidade muito legal, gostei de Sochi. Para o metrô, você tem um aplicativo que chama Yandex Metrô. Ele funciona só em São Petersburgo e em Moscou. Talvez porque só essas duas cidades têm um metrô, uma malha de metrô muito grande. Então ele funciona só nessas duas cidades. Com ele você consegue ver todas as estações
e todas as conexões atualizadas entre as estações. Então é fácil, muito legal esse aplicativo. E sobre táxi, você tem aplicativos como o Yandex Táxi, que ele faz o preço fechado. Ou o táxi do aeroporto, que também é o preço fechado. Você contrata lá e ele te leva até o lugar pelo preço que está ali. Só que é um pouco caro. No Yandex Táxi, ele joga um preço muito baixo. E aí o que acontece é que às vezes o taxista não vai porque ele não quer o preço que é muito barato, ou sei lá, ele fica fazendo alguma coisa que ele não quer. Mas no Yandex Táxi o preço é mais barato. Às vezes acontece de você ter taxista que vai fazer vai dar um rolê a mais, se você usar um outro aplicativo. Então, se você for usar táxi, usa o Yandex Táxi, porque ele faz o preço fechado. Aí se o taxista não quiser pegar você, você chama outro táxi e aí você vai com ele. Então por hoje é só, camaradas. Aquele abraço. Tchau!